Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre o Teorema de Pascal na hidrostática. Até hoje, Pascal é utilizado em todos os equipamentos hidráulicos, como macacos hidráulicos, geralmente para levantar carros, caminhões, freios hidráulicos, seja de bicicleta, de moto, todo o sistema hidráulico de caminhões, carros, ônibus, freio, né, direção hidráulica, embreagem hidráulica, elevadores hidráulicos, prensas hidráulicas, enfim, qualquer equipamento hidráulico até hoje se utiliza do Teorema de Pascal. Pascal é uma aplicação direta do Stevin, onde toda a hidrostática se iniciou, né? Inclusive, se você não entender alguma coisa dessa aula, eu aconselho a assistir às aulas anteriores. Então, lembrando lá do Stevin, imagina que eu tenho um líquido com uma densidade D dentro do recipiente, aí eu considerei aqui uma pressão superficial e dois pontos, ponto 1 de profundidade 1, ponto 2 de profundidade 2, e a pressão no ponto 1, por Stevin, né, pressão superficial mais dGH1. Já a pressão no ponto 2, também por Stevin, pressão superficial mais dGH2. Agora, imagine que eu aumente a pressão superficial em um valor P' qualquer. Se você calcular novamente a pressão nos pontos dentro do líquido, esse aumento de pressão que eu tive na pressão superficial, ele é transferido para todos os pontos. E aqui entra Pascal. Pascal teve essa sacada, essa observação, que se você alterar, aumentando ou diminuindo, tanto faz, a pressão em um ponto do líquido, essa variação de pressão é transferida para os infinitos pontos do líquido. Pascal aplicou isso da seguinte forma. Imagine que aqui, ó, a gente tem um recipiente em forma de U, por exemplo, de vidro, metal, qualquer material. Aqui um êmbolo que eu vou chamar de 1 e aqui outro êmbolo que eu vou chamar de 2. Esses êmbolos é como se fossem aqueles êmbolos de seringa, que eles conseguem se movimentar, eles têm movimento livre aqui. Esse recipiente fica todo cheio de um líquido, que geralmente se utiliza óleo, que é o fluido de freio, por exemplo. Aí imagine que a gente empurre esse êmbolo 1 com uma força, que eu vou chamar de F1. Como esse êmbolo 1 possui uma área, que é, por exemplo, a área de contato entre o êmbolo e o líquido, teremos um aumento de pressão nesses pontos do líquido, que estão logo abaixo desse êmbolo 1. Afinal, força sobre área é igual a pressão. De acordo com a observação de Pascal, esse aumento de pressão é transferido para todos os pontos do líquido. Ou seja, esse aumento de pressão, ele vai até o outro êmbolo que está lá do outro lado. Em outras palavras, eu empurro o êmbolo empurra o líquido vai empurrar o outro êmbolo do outro lado. O que é igual para os dois êmbolos não é necessariamente a força. Obrigatoriamente, o que vai ser igual para os dois êmbolos é o aumento de pressão ou a variação de pressão. Lembrando lá do início de hidrostática, por definição, pressão é força sobre área. Então a gente pode escrever que a força que eu aplico no êmbolo 1 dividido pela área de contato, força 1 por área 1, tem que ser igual à força 2 que o líquido empurra o êmbolo lá do outro lado, dividido pela área 2, que seria aqui a área do êmbolo 2. Para mantermos essa igualdade, como as áreas não são iguais, as forças também não serão. Nesse caso, ó, como a área 2 é maior do que a área 1, para mantermos nessa igualdade aqui do aumento das pressões, concluo, a força 2 também será maior do que a força 1. Ou seja, ao aplicarmos uma força no êmbolo 1, lá no êmbolo 2, que tem uma área maior, a força vai ser maior do que a 1.
Ou vice-versa, tá? Se a gente aplicar uma força no êmbolo 2, lá no êmbolo 1, a força que o líquido empurra o êmbolo, ou seja, que eu consigo transmitir, ela diminui a sua intensidade. Então guarde isso, que é uma lei. Êmbolo menor, força menor, êmbolo maior, força maior. Alguns exercícios ou livros trazem as duas forças empurrando o êmbolo. Tanto faz, o raciocínio é o mesmo. Quando ele traz as duas forças empurrando o êmbolo, quer dizer que ele está considerando qual o valor dessas duas forças para que os êmbolos fiquem em equilíbrio. Essa igualdade matemática é a mesma. Outro detalhe importante, que inclusive vocês erram muito nisso, é não lembrar que aqui é um valor de área. Então você vai ter que calcular a área do êmbolo. Aí a maioria dos exercícios utilizam êmbolos circulares. Aí não se esqueça que a área de um círculo a gente faz π vezes r ao quadrado, onde esse r aqui é igual ao raio dos êmbolos. Uma pergunta que você pode fazer agora é a seguinte: professor, se eu empurro o êmbolo 1, lá no êmbolo 2 a força será maior. Então isso é uma vantagem. Inclusive é por isso que a gente usa esses equipamentos hidráulicos para levantar, outros objetos, porque a gente consegue aumentar a força que a gente está fazendo. Agora, e se a gente aplicar a força no 2, lá no 1, vai sair menor. Então isso é uma desvantagem. Então, não se esqueça que nas máquinas, sempre que você ganha em força, você vai perder em deslocamento. Da mesma forma, se você perder em força, você ganha em deslocamento. Como assim? Imagina que eu consiga movimentar o êmbolo 1 até aqui embaixo. Então eu vou ter aqui um deslocamento 1. Ao movimentar esse êmbolo, a gente consegue empurrar um certo volume de líquido, que eu vou chamar de vol 1. Imagine agora esse mesmo volume de líquido empurrando o êmbolo 2. Como o êmbolo 2, o diâmetro, o raio dele é maior, ao encaixarmos esse volume aqui, o deslocamento que o êmbolo 2 vai ter não vai ser igual a 1. O que será igual nesse caso é o volume de líquido deslocado. Inclusive, o líquido utilizado, ele não sofre compressão e nem expansão, para que isso seja válido, por isso que é um fluido especial. E é exatamente pelo mesmo motivo que se tiver bolhas de ar dentro do sistema, ele não funciona. Então, para que funcione perfeitamente, o volume de líquido deslocado por um êmbolo em seu movimento vai ser exatamente igual ao volume de líquido que o outro êmbolo desloca, ou que vai deslocar o outro êmbolo. Aí, considerando que volume é área vezes deslocamento, ou altura, Então, volume é igual a área vezes o deslocamento, e os volumes são iguais, os volumes de líquidos deslocados pelo 1 e pelo 2, a gente pode escrever então outra relação matemática que é área 1 vezes deslocamento 1 vai ser igual a área 2 vezes deslocamento 2. Ou seja, nesse caso, a força 2 é maior, mas o deslocamento 2 é menor. Da mesma forma, a força 1 é menor, mas o deslocamento 1 é maior. Ou seja, se eu ganhar em força, eu vou perder em deslocamento. Se eu perder em valor de força, eu vou ganhar na mesma proporção em deslocamento. Como o deslocamento 1 é maior do que o deslocamento 2 e a força 1 é menor do que a força 2, e o quanto aumenta ou diminui sempre segue a relação entre as áreas, concluo, ao multiplicar força 1 vezes deslocamento 1, vai ser igual a força 2 vezes deslocamento 2. E força vezes deslocamento é igual a trabalho. Então, o trabalho que o êmbolo 1 realiza vai ser exatamente igual ao trabalho que o êmbolo 2 realiza.
E o porquê isso é importante? Lá das aulas de energia, né? Trabalho representa uma certa quantidade de energia transformada ou transmitida. Concluo, essa máquina, ela respeita o princípio da conservação de energia. Se o trabalho realizado pela força 1 fosse diferente do trabalho realizado pela força 2, quer dizer que estaríamos ou perdendo energia ou criando energia. Então, o fato do trabalho ser igual, que é força vezes deslocamento, quer dizer que essa máquina, ela nem cria e nem perde energia, ela conserva energia. Alguns exercícios citam também a velocidade dos êmbolos, que aqui eu chamei de véu, véu 1 e véu 2. Não se esqueça que, por definição, velocidade é deslocamento por tempo. O tempo é igual para os dois, afinal eles se movimentam juntos. Já o deslocamento não. Como o deslocamento 1 é maior do que o deslocamento 2, maior deslocamento, maior velocidade, ou menor deslocamento, menor velocidade no mesmo tempo. Concluo, a velocidade do êmbolo 1 vai ser maior do que a velocidade do êmbolo 2. E para terminarmos, saiba que para aplicarmos o princípio de Pascal, o teorema de Pascal, a gente não precisa ter a máquina, né? A máquina hidráulica em formato de U. Na verdade, ela pode ter qualquer formato, como esse esquema de um sistema de freios de carro, por exemplo, ou de bicicleta, tanto faz. Aqui nós temos o êmbolo 1, aqui o êmbolo 2 e o fluido, né, de freio amarelo aqui nesse desenho. No êmbolo 1 é onde a gente aplica a força, seja na bicicleta, na moto ou no carro. Já o êmbolo 2, que é o maior, está lá na roda. Então todas as relações matemáticas que estudamos, elas são válidas também nessa máquina, né? Lembrando, a variação de pressão é igual em todos os pontos do líquido, concluo força sobre área igual a força sobre área vezes deslocamento igual a área vezes deslocamento, força vezes deslocamento é igual a força vezes deslocamento, sendo a área 2 maior do que a 1, a força 2 fica maior do que a 1, então aqui está uma vantagem, né? A força que você exerce no pedal, na mão, né, ou lá no pé, ela é bem menor, logicamente, do que a força que sai lá na roda, né, que prende a roda e faz a roda parar. Já o deslocamento 2 é menor do que o 1, o que também é vantajoso, né? Vamos supor que você desloca seu pé um palmo, assim, né, apertando o pedal do freio. Lá na roda são apenas alguns milímetros que a pastilha de freio vai se deslocar. Consequentemente, a velocidade 2 é menor do que a 1 por conta da diferença dos deslocamentos. E aí o que é igual, né, a variação de pressão, que é o princípio de tudo, e o volume do líquido deslocado. Então, o volume de líquido que um empurra, né, vai ser exatamente igual ao volume de líquido que vai empurrar o 2 lá na frente, e o trabalho também, respeitando aí o princípio da conservação da energia. Legal? Espero que você tenha curtido essa aula, tá? Na próxima a gente começa a trabalhar a força de empuxo. Um abraço e até lá!